Você que de alguma maneira tem sido abençoado pelo nosso conteúdo, eu quero estar lhe pedindo uma ajuda. Se inscreva em nosso canal, deixe um joinha para o nosso canal e o nosso conteúdo cada vez mais chegar mais longe. E você, sendo missionário, permitindo que a palavra de Deus chegue cada vez mais longe, compartilhe os nossos conteúdos, que eu tenho certeza que da mesma maneira que abençoou a tua vida, tem muitas vidas que serão abençoadas. Então nos ajude aí, tá bom? Se você tem desejo de adquirir os nossos livros, nos chame. O nosso contato está na descrição deste vídeo. Livro de teologia, Anéis de Teologia. Você que tem desejo também de estar adquirindo o meu livro, História dos Hebreus, nos chame lá, que vai ser de bastante bênção para a tua vida, eu tenho certeza. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e agora vamos para o vídeo, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Adaelso Gomes, estamos aqui para estar trazendo a lição de número 2 da matéria de Cristologia, doutrina de Cristo. Se você já tem o nosso material em tua casa, que você vem estar juntamente comigo, está abrindo na página de número 18, aonde se encontra a lição de número 2. Queremos estar tratando a respeito dos aspectos naturais de Cristo. Você que tem nos acompanhado pelo PDF, a página é a de número 9, para você estar nos acompanhando nesta leitura e nesta videoaula, este resumo de aula muito interessante que vai estar desenvolvendo bastante o teu aprendizagem. Vamos lá, meus irmãos. Sem perca de tempo para o vídeo não ficar muito grande, tá bom? Vamos lá. Os aspectos naturais de Cristo. Lição de número 2. Cristo tinha 6 aspectos naturais. E é importante você gravar isso, tá? Primeiro aspecto, o aspecto normal. O segundo aspecto, o aspecto físico. O terceiro aspecto, mental. Quarto aspecto, social. Quinto aspecto, espiritual. Sexto aspecto, intelectual. Vamos lá. Esses 6 aspectos são aspectos muito interessantes para o desenvolvimento da nossa crença e da nossa maneira de ver Cristo, nossa maneira de ver essa doutrina de Cristo. Então nos acompanhe aí, tá bom? Se você tiver dúvida, você que estuda conosco por longe, nos manda mensagem no WhatsApp. E você que está em sala de aula comigo, obviamente você vai sair bem explicado. Vamos lá. Primeiro ponto, seu desenvolvimento mental. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura e em graça para com os homens. Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 52. Meus irmãos, isso aqui é algo muito interessante a respeito do desenvolvimento normal de Cristo. Percebemos que ele foi uma pessoa como eu e você, na forma humana de se falar. Percebemos que ele não teve nada assim miraculoso para o seu desenvolvimento físico. Nós iremos estar comentando um pouco mais disso aqui na frente. Mas vamos lá. O seu desenvolvimento normal foi o principal aspecto na vida de Cristo. Isto é, sofrendo e participando das mesmas circunstâncias de uma pessoa humana. Isso aqui é algo muito interessante, meus irmãos. Que Jesus, ele vai estar passando por tentação. Jesus, ele vai estar passando por um momento a qual ele vai se angustiar. Ele vai estar passando por um momento a qual ele vai estar chorando, como foi ali no acontecimento da morte de Lázaro. Percebemos por que Jesus está chorando se ele é Deus. Mas nós vemos que Lázaro era amigo de Cristo. E ele, quando vai estar chegando no túmulo, ele vai estar chorando. Percebemos que tem séria circunstância a qual nós iremos parar para meditar, e muitas vezes, se nós olharmos apenas do ponto de vista, meu irmão, carnal, nós não iremos estar entendendo como participa essas naturezas de Cristo. Percebemos que ele foi um ser normal na sua estatura humana, chorou, teve sentimento, teve sono. Percebemos Jesus em algumas passagens dormindo, até mesmo dentro do barco. Então percebemos que ele teve o seu desenvolvimento no ponto de vista de tentação, de sentimento normal, como eu e você. Vamos lá. O seu segundo, crescimento físico, que é o seu segundo aspecto, seu crescimento físico. Vamos lá, página de número 19. E crescia Jesus em estatura. Vamos lá. As informações do médico amado sobre o nosso Senhor, são esta, no que diz respeito ao desenvolvimento natural, que nos diz assim: e crescia Jesus em estatura. Lucas capítulo de número 2,
versículo de número 52. Isso aqui é algo muito interessante, meu irmão, porque percebemos que Jesus, a Bíblia vai estar mostrando ele numa manjedoura, uma criança recém-nascida. E depois vai estar mostrando ele já desenvolvendo, crescendo e cada dia mais chegando próximo da fase adulta. Percebemos que a Bíblia vai estar mostrando ele em várias etapas do seu desenvolvimento. Haja visto que vai ter 18 anos de silêncio dessas etapas, que nós iremos comentar um pouco mais na frente, da maneira a qual a Bíblia nos aponta. Mas, todavia, é interessante nós enxergarmos que o crescimento físico de Jesus foi um crescimento normal. Assim como uma criança recém-nascida, ele vai estar aparecendo na Bíblia. E percebemos que depois ali vai estar sendo circuncidado ao 8º dia, vai estar sendo apresentado no templo. Os seus pais vão estar recebendo, meu irmão, ali uma profecia interessante através de Ana, e também ali, meu irmão, algo muito interessante através de Simão, que estava também no templo. Percebemos que o crescimento físico de Jesus não foi algo assim de uma hora para outra. Jesus nasceu hoje, daqui a 3 meses já está adulto. Não, meus irmãos, foi uma criança normal. E isso aqui, nós estamos apenas fazendo uma rápida introdução para estar combatendo algumas heresias, que é anunciada através da pessoa de Cristo, falando que a pessoa de Cristo era isso, era aquilo outro, e nós iremos estar fazendo essa rápida introdução para entendermos que o aspecto normal de Cristo é como o meu e o teu, teve sentimento, se entristeceu, irritou-se, irou-se, meus irmãos, teve sono e dormiu, e vamos lá, e várias outras expressões normais a qual Cristo vai estar participando. E também o seu crescimento foi um crescimento físico normal também, como o meu e como o teu. Vamos lá, apenas ler aqui uma referência muito interessante. É muita coisa para nós lermos, tá, meus irmãos? Só que esse aqui é o segundo vídeo que eu estou gravando desta aula, e o primeiro eu percebi que ficou muito grande, não estava nem na metade. Então nós paremos aquele vídeo lá e estou fazendo um rápido resumo desta aula. Vamos lá. Terceira referência, já ficou 2 referências para trás que eu não li, e muito interessante também, muita coisa a respeito do desenvolvimento normal. Se você não tem nossa apostila, adquira. Eu tenho certeza que você não vai perder nada, apenas ganhar. Vamos aí fazer uma rápida leitura desta referência, dessa terceira referência, que nos diz assim: e aconteceu que, passando 3 dias, Lucas capítulo de número 2, versículo de número 46, nos diz assim: alguns comentaristas fazem objeções quanto aos 18 anos de silêncio na vida de Jesus, e advogavam que não temos nenhuma outra fonte de informação quanto a isto, a não ser o que diz a tradição. Isto é, que durante este período Jesus esteve em meditação na cidade de On, também chamada Heliópolis, no Egito. Mas as Escrituras quebram este silêncio em alguma de suas conexões. Por exemplo, depois dos 12 anos, temos algumas informações dos 18 anos de silêncio, como são chamadas por alguns assim. E crescia Jesus em estatura. Lucas capítulo de número 2, versículo de número 52. E chegando a Nazaré, onde fora criado, Lucas capítulo de número 4, versículo de número 16. Estas 2 passagens mostram claramente o espaço de tempo na vida de Cristo, dos 12 aos 30 anos. Percebemos que ali vai estar mostrando alguns detalhes a respeito de Cristo. Percebemos que ele vai ser conhecido como Jesus o Nazareno, porque ele vai estar crescendo em Nazaré. Por mais que ele vai estar nascendo em Belém, ele vai estar crescendo em Nazaré. Ele vai ser conhecido como Jesus o Nazareno, ou Jesus de Nazaré, porque ele cresceu em Nazaré. Então ele já quebra já uma certa expectativa no ponto de crença de muitas pessoas que vão estar acreditando que o crescimento de Cristo foi ali na cidade de On, ou Heliópolis, perdão, rolou um pouquinho aqui a língua. Heliópolis, no Egito. Percebemos que não. Jesus, ele vai estar crescendo em Nazaré. Então aí já quebra já uma expectativa no ponto de vista de muitas pessoas. E percebemos também que vai estar tendo uma aparição, por mais que rápida, mas Jesus com 12 anos no templo, ele vai estar ali aparecendo, ensinando alguns mestres e doutores, ou até mesmo, como fala a palavra do Senhor, interrogando. Isso aqui é algo muito interessante,
que vai estar mostrando ali no meio desse espaço de tempo, vai estar mostrando uma aparição do nosso mestre. E aqui vai estar dizendo que ele estava com 12 anos. Então percebemos que ele vai estar tendo um desenvolvimento físico normal. Aqui há um tempo ia ter 12 anos, e depois vai ter 13, 14, 15, 16, e assim vai crescendo aos poucos. Isso aqui é algo muito interessante a respeito do desenvolvimento físico do nosso Senhor. Vamos lá. Seu desenvolvimento mental. E crescia Jesus em sabedoria. A humanidade de Jesus passou por diversos estágios de desenvolvimento, como qualquer outro membro da raça humana, da infância à juventude, da juventude à idade adulta, e daí até atingir a varão perfeito à medida da estatura completa. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 13. Vamos lá, meus irmãos, que o desenvolvimento mental de Cristo também foi por estágio, como de qualquer ser humano. Percebemos ele ali. Por mais, meus irmãos, nós temos que entender que isso aqui tem certas exceções. Nós iremos comentar um pouco mais disso aqui mais na frente. Mas percebemos que até então, de pontapé de partida, Cristo, ele foi um ser humano do ponto de vista físico, um ser humano comum, como eu e você. Teve ali o seu desenvolvimento mental como qualquer pessoa. Criança, adolescente, curioso, interrogando ali os mestres, os doutores do templo. Percebemos que ele teve ali as suas etapas de vida como quaisquer pessoa, até chegar a varão perfeito, à medida da estatura completa, como fala Efésios capítulo de número 4, versículo de número 13. Seu crescimento social. E crescia Jesus em graça para com os homens. Percebemos aqui, eu vou só estar lendo aqui rapidamente um pedaço desse texto aqui. São muito grande e bastante extenso, por isso que eu falo para você, adquire a nossa apostila, que você não irá se arrepender. Vamos lá. A heresia docêntica floresce em alguns quadrantes da igreja primitiva, como já tivemos ocasião de ver. O docentismo ensinava que Jesus era apenas homem na aparência. Vamos lá, mesmo. Esse docentismo aqui é uma doutrina muito interessante, que vai estar dizendo que Jesus era homem apenas na aparência. Eles vão estar dizendo que Jesus, na realidade, é espírito. Homem ele é apenas na aparência, mas percebemos que não. Percebemos que a Bíblia vai estar apontando Jesus como um homem. Nós iremos comentar isso um pouco mais na frente dessa união hipostática, que é algo muito interessante. Já esse docentismo, ele vai estar dizendo não. Jesus, ele era homem apenas na aparência. Mas todavia, meu irmão, a Bíblia aponta com clareza Jesus crescendo em graça. Ele crescia e crescia em graça tanto perante Deus como também perante os homens. Jesus também tinha a sua área social. Jesus andava em festa dos seus amigos mais próximos. Percebemos Jesus no casamento. Percebemos Jesus numa área social ativa daqueles que percebemos Jesus. Eu acredito que Jesus vai estar aparecendo muito mais em velórios, né, meus irmãos? Mas percebemos Jesus em velório, percebemos Jesus em festa, percebemos Jesus participando de banquete na casa de várias pessoas. Todavia, enxergamos a área social de Cristo uma área ativa. Isso é importante para nós entendermos que ser santo, ser separado, não é ficar em casa trancado como um animal. Temos que entender que nós temos uma área social. Não somos um bicho, meu irmão, para ficar trancado. Muitas pessoas acham que sair, se divertir é pecado, mas todavia não. Percebemos Cristo indo em festa, isto é, os seus amigos mais próximos, tá? Também nós não podemos estar generalizando nem para um lado e nem para o outro. Então vamos manter essa temperança aí. Vamos lá. Quinto, seu desenvolvimento espiritual. E crescia Jesus em graça para com Deus. Isso aqui é uma passagem muito interessante. Parece claro, entretanto, pelas Escrituras, que devemos atribuir, como já o fizemos anteriormente, que o crescimento e o desenvolvimento de Jesus em graça para com Deus está ligado também à observação das leis, da natureza, da educação que recebeu em seu lar piedoso. Outros sim, as instruções recebidas no templo por sacerdotes piedosos, por seu próprio estudo das Escrituras e, sobretudo, pela sua íntima comunhão com o Pai. Assim ele atingiu a verdadeira estatura de um servo ideal, ainda que era o Senhor de todos. Para enriquecer aí esta passagem, Salmo de número 27, verso 4, Lucas, capítulo de número 1, versículos 5 e 6, Atos, capítulo de número 10, versículo 35
6, Filipenses capítulo de número 5, versículo de número 11. Percebemos que Jesus ele vai estar desenvolvendo cada dia mais a sua área espiritual. Por mais que ele era Senhor de todos, ele não vai estar medindo esforço, vai estar meditando nas Sagradas Escrituras, vai estar orando, vai estar ali, meus irmãos, no templo, participando. Percebemos que ele, mesmo sendo Senhor de todos, ele buscou o desenvolvimento cada dia mais espiritual na casa do Senhor, meditando na palavra e juntamente em comunhão com os demais. Isso aqui é algo muito interessante e um grande aprendizagem para a nossa vida. Vamos lá. Desenvolvimento intelectual. Diz assim: e aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo e o interrogando. Percebemos, meus irmãos, Jesus com seus 12 anos, na sua vida intelectual, sua vida de aprendizagem. Vamos estar percebendo que, como um adolescente, vai estar tendo suas dúvidas, digamos assim, ou quem sabe se fazendo como um adolescente comum, que tem dúvida. Percebemos que uma pessoa, quando chega aí dos seus 11, 12, 13 anos, vai estar estar questionando, interrogando sobre algumas áreas de sua vida. E percebemos que Jesus vai estar se encontrando no templo com os seus 12 anos. Olhamos para ele e vemos ele ouvindo e interrogando os doutores da lei. Isso aqui é algo muito interessante mesmo, porque muitas vezes nós temos que entender isso, que para aprendermos, nós temos que estar perguntando. E percebemos Jesus como um humano qualquer, perguntando, interrogando e até mesmo ouvindo, algo que muitas pessoas não querem mais fazer. Mas isto aqui é um grande exemplo para a nossa vida. Por mais, novamente eu repito, que ele era Senhor de todos, Senhor de todos. Mas percebemos ele no templo ouvindo e interrogando. Isso aqui é algo muito lindo, muito interessante. Vamos lá, meus irmãos, apenas ler aqui uma rápida informação. Segundo informações de então, os meninos judeus, aos 13 anos, abandonavam a infância, mesmo que não fosse capaz de discutir como o menino Jesus, com os doutores da lei, reunidos nos átrios do templo. A partir desta época, exigia-se deles, como dos adultos em geral, que recitasse 3 vezes por dia a famosa oração Shema Israel, em que todo crente deve proclamar sua fé no Deus único e verdadeiro. Então, a partir daí, o jovem hebreu era considerado um adepto ao conhecimento geral do mundo intelectual, especialmente a cultura e costume gregos helenizados. Nosso Senhor, sem dúvida, foi um destes jovens exemplares, pois com apenas 12 anos podia responder aos sábios escribas em seus dias e com eles argumentar. Dele se podia dizer: nunca homem algum falou assim como este homem, de acordo com João, capítulo de número 7, versículo de número 46. Percebemos que o desenvolvimento intelectual de Jesus foi desde quando ele começou a questionar e aparentemente ali aprender muitas coisas. E isso aqui é algo muito interessante para o desenvolvimento de qualquer cidadão. E percebemos que esse desenvolvimento também de Cristo foi um desenvolvimento particularmente normal. Obviamente, ele tinha uma sabedoria fora do comum, meus irmãos. Mas percebemos com as etapas de sua vida, ele se portando como um adolescente, de uma maneira normal, interrogando, perguntando e até mesmo em algumas questões querendo trazer um certo debate. Percebemos aí, meus irmãos, que Jesus, ele quando vai estar, assim como qualquer judeu da sua época, com seus 13 anos, tem que começar a entoar essa Shema, né, meus irmãos, que é uma oração que eles realizavam. Isso aqui é algo muito interessante. Jesus se portando como uma pessoa comum, como uma pessoa normal. Tem algumas coisas interessantes nós falarmos a respeito de Nazaré, a cidade a qual Jesus cresceu, mas só que nós iremos pular também essa parte aí, e na sala de aula nós iremos comentar um pouco mais a respeito disso. Vamos lá, para o vídeo não ficar muito estendido. O testemunho de João Batista. No dia seguinte, João viu, eu estou na página de número 22, tá? No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e lhe disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João testificou dizendo: eu via o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. João capítulo de número 1, versículo de número 34. O profeta João Batista foi o maior apologista de Cristo. João Batista fez questão de
de falar aos sacerdotes e levitas, enviados pelos judeus de Jerusalém, para lhe perguntarem sobre a sua procedência, que não era o Messias tão esperado por todos, mas somente o arauto, ou seja, o que anunciava a chegada do Salvador do mundo. Percebemos Jesus, antes de começar o seu ministério, o seu primo já estava ainda em frente, digamos assim, clamando pelo deserto, endireitando o caminho para o Senhor passar. João Batista foi um homem tão essencial nesse ministério, sendo o batizador de Jesus, sendo também, meu irmão, aquele que irá testificar que ele é o Filho de Deus tão prometido. Percebemos que o testemunho de João Batista vai estar tocando tanto no coração dos ouvintes, até mesmo sem muitos entenderem que, obviamente, alguns vão parar de estar seguindo João Batista e vão começar a seguir ao Messias. Testemunho bastante válido, e tem alguma coisa interessante que eu irei comentar com os irmãos na sala de aula a respeito deste homem, João Batista, o seu ministério, da sua dúvida, como que este homem, tão e tão confiante, como que esse homem, tão e tão temperoso, como então que esse homem que testificou dizendo, este aqui é o Filho de Deus, como que ele duvidou quando ele estava naquela prisão, pedindo para os seus discípulos e até ele perguntarei, porventura, João Batista mandou eu vir até aqui para perguntar se porventura és o Senhor mesmo, que é o Messias, ou ainda esperamos outro vir? Como que esse homem que testificou, que falou, eu vi o Espírito vir sobre ele, como que agora ele na prisão está com aparentemente uma certa dúvida a respeito do assunto? Nós iremos comentar um pouco sobre isso na nossa sala de aula. Vamos lá. Página de número 25 para estar encerrando, para o vídeo não ficar muito estendido. Vamos apenas falar sobre isso aí, essa página de número 25, e iremos estar encerrando esse assunto aqui. Vamos lá. As duas naturezas de Cristo. Vamos estar tocando nos assuntos de algumas falsas teorias. Vamos lá. Falsas teorias sobre a dupla natureza de Cristo. O que os homens têm pensado a respeito de Jesus no decorrer dos anos? Várias opiniões surgiram entre os religiosos, intelectuais e filósofos do primeiro século do cristianismo. Veremos algumas teorias. Primeiro, os arianos eram seguidores de Ario, um presbítero da Alexandria, no Egito, no final do século II d.C. Sua teoria constituía em negar a integridade e perfeição da natureza de Cristo. Esta doutrina de Ario é uma doutrina muito interessante, a qual muitos cristãos estar aderindo a respeito desta natureza perfeita de Cristo. Nós iremos, quem sabe, na sala de aula, estar detalhando mais esse assunto aqui, porque são muitas coisas para nós falarmos e não vai estar dando tempo para nós comentarmos aí no vídeo aula, para não ficar muito grande, tá bom? Vamos lá. É apenas um rápido resumo. Os nestorianos, esse assunto aqui eu já comentei bastante com os irmãos em uma certa oportunidade. Vamos lá. Nos diz assim: eram discípulos de Nestório, patriarca de Constantinopla. Os nestorianos negavam a união verdadeira entre as duas naturezas de Cristo. Eles atribuíam a Cristo duas partes ou divisões, uma humana e outra divina, como se Cristo tivesse duas personalidades distintas. Vamos lá, meus irmãos. Isso aqui é um assunto muito interessante, porque esses discípulos de Nestório, eles vão estar aderindo a uma doutrina, no nosso ponto de vista, até mesmo herética. Por quê? Percebemos que eles vão estar falando e até mesmo ensinando que Cristo tinha duas personalidades, uma humana e outra espiritual. Quando ele é humano, ele não consegue ser espiritual. E quando ele é espiritual, então ele não é um homem comum. Mas percebemos que isso é uma baita de uma heresia. Percebemos em algumas passagens bíblicas a respeito de quando ele estava ali dormindo e veio aquela tempestade, percebemos ele como um homem dormindo cansado. E ali ele levantando e repreendendo o vento e o mar, numa mesma passagem bíblica, em um mesmo acontecimento, em uma mesma situação. Ele cansado como um homem dormindo e ali como Deus repreendendo o vento e o mar. Só que no ponto de vista dos discípulos de Nestório, até mesmo deste Nestório, ele vai estar ensinando que essas naturezas são separadas. Quando ele é Deus, então ele não é homem.
Então, quando ele é homem, então ele não é Deus, porque eles não concordam com essa união, semelhante os gnósticos. Nós iremos comentar isso aqui um pouco mais na frente. Vamos lá. Os ebionitas surgiram no início do século II depois de Cristo. Desenvolveram-se de uma ramificação do cristianismo judaico e tentavam explicar a pessoa de Jesus conforme ideias judaicas preconcebidas sobre a natureza de Deus. Aquele grupo não aceitava a deidade de Jesus. Isso aqui é algo muito interessante. Para eles, o monoteísmo significava que somente o Pai era Deus. Em outras palavras, eles consideravam Jesus um homem comum, gerado por Maria e José. Percebemos isso aqui, meus irmãos? E isso aqui é um grande problema. Tudo isso aqui que nós estamos falando são de cristãos, tá? Os judeus entenderem que Jesus é apenas um homem filho de Maria e de José. Isso é comum. Agora, quando nós apontamos para um cristão, olhando para Jesus e entendendo nele apenas como um homem comum, isso é uma baita de uma heresia. Isso é uma baita de uma mentira. Isso é uma doutrina que não deve ser seguida, porque para eles vão estar negando a deidade de Jesus, assim como algumas religiões que nós conhecemos bastante, que tem até mesmo aqui em nosso país. Não vou estar comentando muito sobre ele, porque está gravado. Pessoas que negam a divindade de Jesus, falando que ele era apenas um homem comum. Percebemos que isso não passa, meus irmãos, de uma baita de uma heresia, porque percebemos nos primeiros escritos de acordo com o evangelista João, tipificando ali Jesus como um verbo e trazendo o verbo se fazendo um homem, meu irmão. E ali nele vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então percebemos que a Bíblia aponta ele com clareza como sendo o Filho de Deus, tendo a sua divindade, como nós já comentamos a respeito, lá na matéria passada de teologia, comentamos a respeito da Trindade. Então isso aqui é um assunto muito interessante. Os ebionistas têm bastante, meu irmão, saíram de uma ramificação judaica e é bastante questionada por muitos estudiosos. Os gnósticos, vamos lá, surgiram no mesmo período dos ebionitas e eram subdivididos em grupos distintos de acordo com suas crenças. De modo geral, eles negavam a realidade do corpo de Cristo, porque considerava a matéria inerentemente má. Por isso, de acordo com a interpretação deles, seria impossível que o Cristo de Deus tivesse um corpo real. Eles não admitiam que o Verbo divino pudesse encarnar, de acordo com João, capítulo de número 1, versículo de número 14. Os gnósticos causaram muitos danos à igreja primitiva, mas não invalidaram a verdadeira doutrina. Jesus teve um corpo real, nascido de mulher, porém gerado pelo Espírito Santo. Meus irmãos, é basicamente o que nós estamos também tratando a respeito dos ebionitas. Percebemos que esses gnósticos também vão estar negando agora a parte humana de Cristo. Vão estar agora negando a parte humana de Cristo. Que eles não vão estar enxergando nem mesmo a possibilidade dessas naturezas estar se unindo, a natureza espiritual com a natureza carnal. Por entender que a carne é pecadora, por entender que a matéria é má, eles não vão estar aceitando de nenhum modo a respeito desta união. Nós conhecemos isso como a união hipostática. Jesus 100% Deus e 100% homem. Eles negam e renegam o que a palavra de Deus nos mostra através de João, em especial o capítulo de número 1, versículo de número 14. O verbo se fazendo carne. E também, para nós aceitarmos isso, temos também que, no mínimo, negar Mateus capítulo de número 1, versículo de número 20, que vai estar deixando com clareza que vai estar nascendo um menino de Maria. Então isso aqui é algo muito interessante, porque percebemos biblicamente o menino Jesus nascendo. Então tinha que ter corpo. Quando ele andava na praia, tinha que ficar o rastro dos seus pés, porque ele era um homem comum na sua matéria. Haja vista que o autor aos Filipenses vai estar deixando com bastante clareza isso, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 4, que ele, sendo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. E naquele hino muito interessante, vai estar dizendo que ele vai estar assumindo a forma de servo, fazendo-se em semelhança de homem, sendo reconhecido em figura humana, se humilhou, sendo obediente à morte, morte de cruz. Percebemos
que esses gnósticos fizeram uma grande destruição na crença de muitos cristãos do primeiro e do segundo século. Percebemos que João vai estar deixando uma passagem clara a respeito deste movimento dos gnósticos, dizendo que aqueles que negam que Jesus Cristo veio em carne, este tal não é o Espírito de Deus, mas sim o Espírito do Anticristo. É especialmente uma orientação a respeito desses que aderem à doutrina dos gnósticos. Vamos lá, meu irmão, para encerrarmos aqui apenas o que a Bíblia nos ensina a respeito dessa dupla natureza de Cristo, página de número 26, e encerramos. Nos diz assim: o que a Bíblia ensina sobre a dupla natureza de Cristo? Segundo os ensinos da Bíblia, há uma só personalidade, não duas. Mas, todavia, existem duas naturezas, a humana e a divina. Mas eles eram de tal modo unidos e relacionados que formavam uma única personalidade. O autor da Epístola aos Hebreus escreve: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, isto é, Cristo, participou da mesma coisa. Ao assumir a humanidade, sendo Deus, ele uniu-se à sua divindade para ser uma pessoa especial. Claramente, 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16, vai estar nos deixando mais claro a respeito deste assunto aí. Percebemos que ele vai estar unindo, meu irmão, tanto a natureza humana como a natureza divina. Estes dois. E não vai ser, meus irmãos, como muitos falam, nós até comentamos aqui um pouco mais anterior, de duas personalidades. Não, meu irmão, a personalidade é só uma. É só uma. Cristo, sendo homem, sendo Deus, vai estar aparecendo, chorando, se entristecendo, até porque também Deus é um ser pessoal, que também sente esse sentimento. E nós temos que entender isso aí. Aprendemos isso na matéria de teologia, doutrina de Deus. Vamos lá, para encerrarmos. A natureza divina de Cristo. Pedro confirmou a natureza divina de Cristo quando disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Essa declaração é repetida diversas vezes nos evangelhos. Exemplo: após presenciarem o poder de Cristo controlando o mar, embravecidos, os discípulos o adoraram e exclamaram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Mateus 14:33. O próprio Jesus afirmou a sua deidade ao declarar: quem me vê e vê o Pai. João 14:9. E eu e o Pai somos um. João 10:30. Ele também recebeu adoração. Apenas lendo em Mateus capítulo 2, versículo 2 e versículo 11, Mateus capítulo 14, versículo 33, Mateus capítulo 28, versículo 9. E Jesus exerceu sua autoridade divina ao perdoar pecados. Marcos capítulo 2, versículo 1 ao 12, meu irmão, que isso foi até um assunto muito questionado por aqueles ouvintes. Vamos lá. Até os demônios reconheceram a divindade de Jesus ao gritarem: que temos contigo, Jesus, Filho de Deus. Mateus capítulo de número 8, versículo de número 29. Percebemos Jesus sendo Deus e sendo homem, revelado nas Sagradas Escrituras e também no coração do crente verdadeiro. Que Deus em Cristo te abençoe. Logo, logo estaremos de volta com a nossa terceira vídeo aula desta matéria. Que Deus em Cristo te abençoe e faça um bom proveito deste conteúdo em nome de Jesus.